Querida família IBP, irmãs e irmãos, vocês não têm ideia de como desejo que essa pandemia passe logo para que possamos estar juntos e eu possa inclusive conhecer alguns de vocês pessoalmente. Se você tem acompanhado as quartas-feiras, tenho pedido oração por sabedoria para esta liderança, para sabermos como proceder em meio à pandemia. Por precaução e por responsabilidade, estamos suspendendo todos os cultos presenciais de fevereiro. Devemos retornar então a partir de março com os cultos presenciais a todo vapor. Ore por isso, divulgue isso, prepare-se para estarmos juntos daqui a um mês. Que Deus te abençoe ricamente, te proteja e que em breve possamos estar juntos para celebrar vitórias e adorar ao nome do nosso Deus. Deus te abençoe.
te procuro, ó Deus, no silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti, revela-te a mim, conhecer se eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, a voz eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, a coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer se eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, a voz eu quero ver. Senhor, te quero sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor
o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. O momento de dízimos e ofertas é um ato de culto, especialmente considerado um privilégio por nós que fazemos parte da igreja. O apóstolo Paulo, quando escreve à igreja de Corinto, lembra que Deus ama quem dá com alegria e lembra 3 aspectos da nossa maneira de contribuir na igreja. Ela precisa ser voluntária, generosa e alegre. Participe deste momento como um ato de adoração ao Senhor, como aprendemos do salmista, por tantos benefícios que o Senhor nos tem feito. Você tem o número da conta corrente passando aqui embaixo, você pode fazer a sua transferência e participar deste momento na vida da sua igreja. Agradecemos a você, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Lembre-se, quem semeia pouco, pouco colherá, e quem semeia com fartura, colherá fartamente.
Que bom que estamos juntos para mais uma vez celebrarmos a morte, a ressurreição e a volta de Cristo Jesus. Quero saudar a família IBP com a graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, para meditarmos nesta noite. Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 12. Hebreus 12, de 12 em diante. Diz assim: Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vamos orar. Deus querido, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio de estarmos juntos e te pedimos, ó Deus, a direção do teu Santo Espírito, que ele dirija a nossa mente, o nosso coração, para que possamos compreender a tua perfeita, agradável e boa vontade para nós. Fala agora aos nossos corações, a nossa oração, o nosso desejo, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém, ó Deus. Momentos de crise revelam a qualidade da nossa fé. Alguém já disse que fé em tempo de bonança não é fé. Na realidade, é o momento da crise, o momento da luta, o momento da provação, da tribulação, é que nós vamos perceber a qualidade da nossa fé, ou como vimos desenvolvendo o nosso relacionamento com Deus, e vamos perceber finalmente o valor dessa fé. Você vai se lembrar que Jesus, quando fala com Pedro, diz a ele, avisa, olha, o inimigo pediu você para se andar, mas eu roguei por ti, para que a sua fé não seja em vão, para que quando chegar esse momento difícil desta provação, você possa ficar firme e vencer a tribulação, a dificuldade, a circunstância difícil, a crise. Vamos nos lembrar sempre que a fé existe exatamente, ou especialmente, para este tempo de tribulação, de lutas, de dificuldades. E é interessante que o escritor aos Hebreus, nosso irmão, escreve a alguns crentes que estão vivendo um momento difícil, momento de crise, momento de perseguição. E ele então escreve exatamente para ajudá-los, de uma forma pastoral, a ficarem firmes na sua fé em Cristo Jesus, a não pensarem em retroceder. E é interessante então que no capítulo 11, ele descreve uma série de personagens do Antigo Testamento que são chamados de os heróis da fé. E ele vai falar desde os primórdios da humanidade, ele vai destacar Abel, Enoque e Noé como personalidades ou pessoas que desenvolveram uma fé sadia no seu relacionamento com Deus. E dentro da história de Israel, ele vai destacar Abraão e Sara, os patriarcas, onde tudo começou em Israel, e vai falar de Isaac, Jacó, José e Moisés na fundação da nação. Mas vai lembrar também dessa história posterior de Raabe, de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté e de Davi. E não para por aí, não apenas a fé dessas grandes personagens da história de Israel, mas também a fé de uma multidão de anônimos que aprenderam a andar com Deus. É assim que ele escreve, a partir do verso 32, que direi? Não tenho tempo para falar, de entrar em detalhes sobre a vida de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté e Davi,
Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força e tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. E aí ele fala dessa multidão. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Todos eles receberam bom testemunho por meio da fé. Portanto, você percebe aqui que a fé destes antepassados foi fortalecida, foi desenvolvida ao longo de tribulações, de lutas, de crises. Alguns se tornaram famosos porque tiveram respostas de suas orações, de suas esperanças, perceberam e viram concretizar a sua esperança, porém outros foram cerrados ao meio, morreram na esperança das promessas nas quais colocaram a sua fé. A fé dos antepassados estava exatamente firmada nas promessas que acalentavam em seu coração. Mas o escritor aos Hebreus fala ainda para aqueles crentes que estavam ouvindo isso, que estavam ouvindo a leitura desta carta, para aqueles crentes que conheciam as histórias destas personagens que ele cita aqui. E lá no início do capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Nós devemos perseverar, colocando o nosso olhar, focando o nosso olhar em Cristo Jesus. Ele é o autor, o responsável pela nossa fé, desde o começo até o fim. E o escritor aos Hebreus diz que Jesus suportou os sofrimentos por conta da alegria que lhe fora proposta, de poder sentar-se ao lado do trono de Deus. É este mesmo exemplo que nós devemos seguir. O sofrimento pode ser parte da disciplina e do aperfeiçoamento que Deus traz para a nossa vida, ou que realiza em nós como seus filhos amados. E assim como Jesus suportou o sofrimento por causa de algo melhor, dessa alegria que lhe fora proposta, nós também seguimos este mesmo exemplo, compreendendo que os sofrimentos presentes, as lutas presentes, não se comparam com a glória que será revelada a cada um de nós. Lembremos-nos que Deus está trabalhando através disso para nos aperfeiçoar. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, vai lembrar que nossos pais fizeram isso conosco. Pais humanos que, de acordo com o seu conhecimento, com o seu entendimento, nos trataram assim, nos disciplinaram para o nosso bem. E hoje reconhecemos isso. Se nossos pais humanos fizeram isso conosco, quanto mais o Pai Celestial fará na nossa vida. Mas o escritor aos Hebreus, e o texto que nós lemos especificamente, lembra que há esta fé dos nossos antepassados, há esta fé que somos exortados a desenvolver, focando o nosso olhar na pessoa de Jesus Cristo, porque aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos corriam um risco sério de desenvolver uma fé doente, ou uma fé doentia, uma fé frágil.
a perseguição, ou diante da grande perseguição que estavam sofrendo, alguns pretendiam deixar a fé, voltar atrás, para tentar minimizar os problemas que ser cristão naquele tempo estava trazendo para eles. Alguns chegaram à conclusão que estavam tendo uma vida melhor antes de se encontrarem com Cristo. Veja o que diz então o verso 12. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés. Ele está citando Provérbios 4:26, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Que doença é essa que o escritor aos Hebreus fala, que você e eu corremos o risco de sermos contaminados por ela? Ele fala desse manco, desse claudicante, deste que anda com dificuldade, deste que parece que fica patinando na sua vida cristã. E a doença que toma conta, ou que pode trazer esse mal para a nossa vida, é essa fé vacilante. Veja que ele fala dessas mãos enfraquecidas, essa fraqueza da fé, essa falta de firmeza ou sustentação. Os mais idosos são conhecem melhor os problemas de joelho, quando eles falham, quando eles não nos dão segurança e precisamos ficar segurando nas coisas, andando com bengala, com a muleta, porque não temos firmeza. Ele fala de caminhos retos, porque a fé doentia, ela anda por caminhos tortuosos ou cheios de dúvida. Era aquilo que pululava na mente daqueles irmãos. Será que é melhor transigir para não sofrer tanta perseguição? Esta fé doente, essa fé doentia. Portanto, perseverem para que haja cura. Perseverança é uma qualidade marcada pela constância nas ações, que não desiste diante das dificuldades, que conquista seus objetivos porque se manteve firme e fiel aos seus ideais, aos seus propósitos. E o nosso escritor aos Hebreus vai falar então de duas maneiras, ou eu vou chamar de duas pílulas aqui, para poder enfrentar esta doença. A primeira delas é quando ele fala que vocês precisam se esforçar. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Esforcem-se para viver em paz e esforcem-se para serem santos. A capacidade de enxergar a Deus exige de nós um esforço, exige que a gente empregue força ou empenho para alcançar isso. Enxergar a Deus, ter uma visão de Deus, ter comunhão com Deus, não é algo que simplesmente acontece ou acontece naturalmente, mas é algo que necessita da nossa intencionalidade. E é o que o escritor aos Hebreus está falando para nós. Nós devemos nos esforçar ou ter intenção naquilo que fazemos, porque a falta deste esforço, a falta deste empenho, a falta desta intenção vai nos levar a nos excluir da graça de Deus. Quem não se esforça, quem não se empenha, quem não tem intenção, acaba abrindo mão de experimentar a graça de Deus, encontra dificuldades de perceber isso. Então é preciso se esforçar. Sem esforço, não há como haver santidade em nossa vida, não há como ocorrer uma visão ou enxergarmos a ação de Deus em nossa vida. A segunda é quando ele fala sobre o cuidado. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. É preciso haver esforço, é preciso haver um cuidado, para que não surja uma raiz de amargura, uma raiz venenosa. E a gente poderia até definir assim, uma raiz venenosa de amargura. Essa amargura é exatamente o contrário da graça. Ela perturba, ela traz transtorno, desordem,
e causa tristeza e descontentamento. E por que ela faz isso? Porque ela contamina muitos com a sua falta de firmeza. A fé doentia, exatamente o contrário da fé. A fé doentia é a falta de fé, é a falta de firmeza, é a falta de paz. Esforcem-se para viver em paz. Você vai se lembrar que Jesus, quando começa a falar aos seus discípulos, ali no Sermão do Monte, e nós podemos considerar o Sermão do Monte como o manifesto de Jesus. Quem quiser seguir a mim, quem quiser vir após mim, precisa entender o que é o discipulado, o preço do discipulado. E nas bem-aventuranças ele chama a atenção para duas características. A primeira é exatamente essa: bem-aventurados os pacificadores, esses serão chamados filhos de Deus. E depois ele diz também que bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. E é o que o nosso escritor está reafirmando aquela comunidade de nossos irmãos. Como eu disse, a carta aos Hebreus é uma carta teológica, mas é uma carta profundamente pastoral, de alguém que está cuidando de pessoas que estão pensando em deixar a fé por causa da perseguição. Então, é preciso haver esforço e é preciso haver cuidado para que essa raiz de amargura não comece a brotar pela falta de firmeza, pela falta de paz, pela falta de santidade. E a falta deste cuidado traz prejuízos ou resultados que podem ser nefastos e irreversíveis para a nossa vida. E é por isso que o escritor aos Hebreus, depois de ter falado daquela nuvem de testemunhas, ele apela para um exemplo de falta de fé, de tratar com desdém as coisas espirituais. Enquanto aquela nuvem de testemunhas andou com Deus e se apegou à sua fé, enfrentando todas as suas lutas, todas as suas dificuldades, enfrentando inclusive a morte para permanecer fiel, ele agora nos apresenta um exemplo da falta de fé. E ele chama o exemplo de Esaú como sendo um imoral e um profano. Veja que lá no versículo 16 e 17 ele diz assim: que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Os estudiosos antigos pensam em Esaú como um imoral, especialmente porque ele se casou com mulheres hititas e cananeias, desobedecendo uma ordem explícita de que deveria casar com pessoas do seu mesmo clã. A desobediência deliberada é o grande pecado do imoral. Lá em Gênesis 26, 34, diz assim que tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher Judite, filha de Beeri, o etita, e também a Basemate, filha de Elon, o etita. E há um comentário: elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca, que eram os pais de Esaú e os sogros dessas moças, dessas mulheres. E no capítulo 28, quando Jacó já roubou a bênção de Esaú, e ele está muito bravo, nervoso, com raiva do irmão, querendo matar o irmão, e desgostoso com sua mãe e com seu pai, disse que, percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além de outras mulheres que já tinha. Ele vai de pirraça, desobedece o desejo, a ordem de seu pai. Por isso, Esaú é imoral, porque ele desobedece deliberadamente.
Isso é uma exortação a cada um de nós, porque por vezes desobedecemos sabendo que é uma desobediência, sabendo que aquilo não é o certo. Parecemos crianças que vão testando os pais. O pai diz assim, não mexe aí, e a criança vai com a mão na direção, não mexe aí, e ela vai lá. A Bíblia diz que isso é uma morte para a fé, viver como imoral, como Esaú, que desobedecia a ordem de Deus, as leis de Deus, deliberadamente. Mas ela também chama ele de profano, porque ele não tratava com o devido respeito as coisas espirituais. Isso é um problema do ser humano. Isso é um problema que está sempre ao nosso lado. Nós imaginamos que podemos deixar o nosso relacionamento ou esta dimensão espiritual que existe em cada um de nós para depois, para um momento mais à frente. Quantas vezes você já ouviu aquele argumento, olha, quando eu for mais velho, quem sabe eu penso a respeito disso. Ninguém tem a garantia de que vai ficar mais velho para poder finalmente pensar e cuidar da dimensão espiritual da sua vida. A verdade é que isso é importante, porque senão você está sendo profano, é o que o escritor aos Hebreus está dizendo. E essa falta do devido cuidado com as coisas espirituais, com a dimensão espiritual, como eu disse, gera situações ou resultados nefastos e irreversíveis para a nossa vida. O filho mais velho, o primogênito, ele tinha algumas responsabilidades. No caso de Esaú, ele era o primogênito. Ele tinha o cuidado de todos os membros da família, cuidar da saúde, da segurança e da proteção contra ataques de outros povos. Ele era o responsável por administrar todos os bens do clã, de tal maneira que não faltasse sustento para ninguém. Ele também ia perpetuar o nome da família, e por isso precisava se casar e ter filhos, porque ele ia dar a linhagem da família. E ele ia herdar todas as responsabilidades do patriarca do clã. Isso significava que ele ia mandar em tudo e em todos. Essas eram as responsabilidades do primogênito. E ele tinha algumas vantagens por causa disso. Ele receberia a herança, porque era transmitida por via paterna. Era o filho do pai, naturalmente, mas era o herdeiro do pai, o filho homem, no caso, que receberia essa herança. E o primogênito é que receberia a maior parte, inclusive, que os seus irmãos, não é? As mulheres não receberiam nada, porque elas teriam que se casar e viver da herança do seu marido. Todos os homens da família receberiam herança, mas o primogênito, inclusive, receberia uma parte maior do que todos os outros. E quando o pai do clã estivesse para morrer, ele liberava bênçãos aos seus filhos. Você vai se lembrar que Jacó faz exatamente isso. Mas as bênçãos melhores e maiores eram dadas para o primogênito. De tal maneira que os irmãos menores, mais novos, invariavelmente eles precisavam ir embora em busca de oportunidade, porque ficar ali era ficar sempre sob as ordens, sob o domínio do irmão primogênito, que se tornaria o novo patriarca daquele clã. Essas eram as responsabilidades e essas eram as vantagens que Esaú tinha. E isso era um privilégio muito grande, uma garantia de um futuro. Mas ele foi profano, porque ele não tratou com o devido respeito nem as suas responsabilidades, nem as suas vantagens. Veja que, em 2 ocasiões, Esaú não tratou com esse devido respeito. Lá em Gênesis 25, diz assim, certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco deste ensopado vermelho, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, ou vermelho. E respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo, de que me vale esse direito?
Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. E ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó, por um ensopado. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. E diz a Bíblia: assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Essa foi a primeira ocasião. Mas ainda havia a bênção que o patriarca daria, uma bênção que seria melhor e maior do que todos os outros herdeiros, todos os outros filhos. Só que nós sabemos desta história, Jacó rouba esta bênção, mancomunado com sua mãe, enganam a Isaque. E Jacó então rouba a bênção de Esaú. Diz a Bíblia assim, no verso 36 do capítulo 27, disse Esaú: não é com razão que o seu nome é Jacó? Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho, e agora recebeu a minha bênção. E então perguntou o pai: o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Lamentando, veja como Esaú é profano. Ele disse que foi enganado 2 vezes. A primeira vez ele abriu mão. Ele vendeu o seu direito de primogenitura. Ele se tornou profano exatamente por causa disso, porque não tratou com o devido respeito as coisas espirituais, as coisas sagradas que haviam na sua vida. O nosso escritor, então, faz este contraste entre os heróis da fé, aquela fé firme, a fé dos nossos antepassados, a fé que precisa ser colocada com o olhar em Cristo, com esta fé doentia, vacilante, imoral e profana, porque vive próximo de Deus, mas não trata a Deus com o devido respeito, com a devida consideração. Ser imoral é ser desobediente deliberadamente. Pense nisso. Ser profano é não tratar com o devido cuidado, com a devida consideração, a sua vida espiritual, a dimensão espiritual da sua vida. Isso são doenças mortais para a fé. Acabam com a fé. Agora o nosso escritor aos Hebreus nos dá a solução para isso, a cura para isso. Portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, da imoralidade, de ser profano, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo o nosso olhar, ou os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que é responsável pela nossa fé do começo até o final. Hoje, nós estamos mais uma vez lembrando, trazendo à nossa memória, lembrando ao nosso coração, que nós precisamos perseverar na nossa fé, olhando para Jesus. Que se fixarmos o nosso olhar em Jesus, nós vamos passar por todas as dificuldades que puderem vir sobre a nossa vida. Nós vamos conseguir caminhar firmes, não vamos vacilar em tempo algum. Vamos, inclusive, correr a corrida que nos é proposta e não ficar patinando, mancando, se rastejando na vida espiritual. O convite, então, é para olhar para Jesus, olhar para o sacrifício que Ele realizou por nós na cruz, olhar para a sua entrega da sua divindade, abrindo mão das suas prerrogativas divinas, vindo ao mundo, assumindo a nossa humanidade, vivendo todas as limitações e sofrimentos que um ser humano vive, para finalmente morrer, seu corpo sendo crucificado na cruz do Calvário, seu sangue sendo derramado ali. Precisamos olhar para esse sacrifício, para este Jesus, e o sacrifício que este Jesus realizou para nós. Assim, a nossa fé será como a daqueles antepassados.
E nós também nos tornaremos heróis da fé, porque vamos perseverar até o fim. E o convite agora é que você não seja como Esaú, nem imoral, nem profano. Que você não permita que nenhuma raiz de amargura, nenhuma raiz venenosa, nenhum comportamento estranho e pernicioso estrague a sua fé. Quero convidar você, nesse momento, a orar aí onde você está, a falar com Deus e pedir algo muito especial ao Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, revela a mim em que área da minha vida eu estou sendo imoral, eu estou desobedecendo deliberadamente a Tua palavra. Eu já sei qual é a Sua vontade, mas eu estou resistindo. Mostra para mim e me ajuda a vencer isso. Me ajuda a não ser profano e a tratar com zelo, com cuidado, com esforço, com intencionalidade o meu relacionamento contigo, de tal maneira que eu não seja profano, antes eu seja esse herói da fé que caminhou, que colocou o seu olhar feito em Jesus. Pede ao Espírito Santo de Deus te mostrar estas coisas agora, porque o que nós estamos lembrando agora é que o sacrifício de Cristo perdoa pecados, nos purifica de todo pecado, gera uma nova realidade, um novo começo para cada um de nós. Então, nesse momento, fecha os teus olhos, pede isso a Deus, e Ele vai te mostrar, e segundo a sua vontade vai te perdoar, para gerar um novo começo para a tua vida, na caminhada com Ele. Cada um fechando os seus olhos, no seu lugar, falando com Deus. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. O apóstolo Paulo, quando escreve aos crentes de Corinto, diz assim: porque recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo,
que é dado em favor de vocês. Façam isso todas as vezes em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. É neste espírito, trazendo à nossa memória aquilo que Cristo fez por nós ao entregar o seu corpo na cruz, ao derramar seu sangue ali, trazendo-nos salvação, renovando a nossa fé, nosso amor, os nossos compromissos com Deus. Quero convidar você a, mais uma vez, diante de Deus, colocar a sua vida, colocar a sua necessidade, especialmente confessar os seus pecados, permitindo que mais uma vez este sangue purifique a sua vida e coloque você diante de Deus como um filho amado. Faça isso no seu lugar enquanto nós distribuímos o cálice aqui para os que participam presencialmente. Trazendo à memória o corpo de Cristo pendurado na cruz do Calvário, entregando a sua vida e morrendo no nosso lugar. Participemos todos do pão. Lembrando do poder que há no sangue de Cristo Jesus, o sangue que é mais precioso do que prata e ouro, porque purifica os nossos pecados. Participemos todos do cálice. Quero convidar você, aí na sua casa, a cantar conosco, encerrando assim a nossa celebração deste domingo. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas por Ele
Deus abençoe a sua semana e conceda muitas vitórias na presença dele, em nome de Jesus.